E finalmente aconteceu! A Audi apareceu oficialmente com o R26 e, junto com ele, deixou claro que a estreia na Fórmula 1 não é apenas simbólica, é estratégica. Não se trata só de colocar um carro bonito na pista ou marcar presença no grid, mas de iniciar um projeto que foi pensado muitos anos antes de qualquer teaser ou render divulgado nas redes sociais. O lançamento da pintura é apenas a superfície de algo muito mais profundo que está sendo construído nos bastidores. Visualmente, a Audi não tentou reinventar a roda, mas fez uma escolha que conversa diretamente com sua identidade. O prata fosco domina a carroceria, acompanhado do vermelho característico da marca e de áreas em preto que dão um ar mais agressivo ao conjunto. Dependendo da luz e do ângulo, esse vermelho flerta com o laranja, o que automaticamente desperta comparações com carros icônicos do passado, algo que gera conversa, engajamento e memória visual. E isso não é por acaso. Na Fórmula 1, identidade também é uma arma. O que chama a atenção, além das cores, são os espaços ainda vazios de patrocinadores. Isso passa longe de ser um sinal de fraqueza. Pelo contrário, indica que a Audi não correu para preencher o carro com qualquer marca disponível apenas para fechar a pintura. Existe claramente uma estratégia comercial em andamento, que deve se desenrolar ao longo da temporada, à medida que o projeto ganhe mais visibilidade e tração dentro do paddock. Carros de fábrica costumam ter esse luxo, escolher com quem querem se associar. O evento em Berlim deixou claro que a Audi está tratando essa entrada como algo institucional. Toda a cúpula estava presente, reforçando que o projeto não pertence a um departamento isolado, mas à marca como um todo. Isso cria uma diferença importante em relação a outras estreias históricas, porque aqui não existe a sensação de improviso, existe planejamento, alinhamento interno e, principalmente, paciência estratégica. Nesse contexto, a fala de Gabriel Bortoleto ganha um peso ainda maior. Não pelo impacto imediato, mas pela honestidade crua. Quando ele fala sobre dificuldades, sobre tempo e sobre vencer antes de 2030, ele não está jogando expectativa para baixo, ele está alinhando o discurso com realidade. A Audi não está entrando para repetir histórias romantizadas de sucesso instantâneo. Está entrando sabendo exatamente o tamanho do desafio que é construir um carro competitivo do zero, com uma unidade de potência própria em um regulamento totalmente novo. Essa postura diz muito sobre a mentalidade do projeto. Não existe promessa vazia, não existe bravata para agradar torcida. Existe uma leitura fria do cenário da Fórmula 1 moderna, onde eficiência, integração e aprendizado contínuo valem mais do que qualquer manchete empolgada. A Audi parece entender que antes de vencer corridas, é preciso vencer processos internos, e essa é talvez a parte mais difícil de toda a jornada. Existe um ponto nessa história que passa despercebido para muita gente, mas que ajuda a entender por que a Audi fala tanto em médio prazo. A Fórmula 1 atual não perdoa projetos apressados. Não basta ter dinheiro, estrutura ou tradição em outras categorias. O que decide tudo é a capacidade de integrar aerodinâmica, chassi, unidade de potência, software e operação de pista como um único organismo. E é exatamente aí que novos projetos costumam sangrar nos primeiros anos. Quando Bortoleto menciona que a equipe está construindo tudo do zero, isso não é força de expressão, é literal. Motor, sistemas híbridos, processos internos, cultura de trabalho e até metodologia de desenvolvimento precisam ser ajustados a uma realidade completamente diferente da que a Audi conhecia fora da Fórmula 1. Em outras categorias, erros custam posições. Aqui, erros custam temporadas inteiras. Por isso, a cautela não é sinal de medo, é sinal de maturidade. E o detalhe do prazo até 2030 não surgiu por acaso. Esse horizonte já circula internamente há algum tempo e faz sentido quando se olha para os ciclos de regulamento da categoria. Estamos falando basicamente de uma era completa da Fórmula 1. Dentro desse período, uma equipe bem estruturada pode evoluir de figurante a candidata a vitórias, desde que não tente queimar etapas. A Audi parece ter entendido isso cedo e talvez por isso esteja menos preocupada em impressionar agora e mais focada em construir bases sólidas. A surpresa maior é que mesmo com esse discurso pé no chão, a equipe não está parada. Muito pelo contrário,
A informação de que o carro foi o primeiro a ir para a pista mostra um senso de urgência extremamente importante. Colocar o carro em funcionamento o quanto antes não é sobre performance imediata, é sobre aprendizado real. Dados de pista valem mais do que meses de simulação quando o assunto é confiabilidade e integração do conjunto. James Key deixou claro que isso foi planejado com muita antecedência. Não foi um golpe de marketing, foi uma decisão técnica. Eles sabiam que com uma unidade de potência nova, cada quilômetro rodado serviria para identificar vibrações, falhas estruturais, problemas de resfriamento e comportamentos que simplesmente não aparecem no ambiente controlado do túnel de vento ou do simulador. Esse tipo de abordagem revela uma equipe que entende suas limitações e age para reduzi-las o quanto antes. Outro ponto importante é o contexto do calendário. Com os testes coletivos chegando rapidamente, esse shakedown antecipado pode fazer diferença na forma como a Audi chega a Barcelona. Não em termos de tempo de volta, mas em termos de preparo. Enquanto outras equipes ainda estarão validando sistemas básicos, a Audi já pode chegar focada em ajustes finos, coleta de dados e entendimento mais profundo do carro. No fim das contas, o que fica claro é que o lançamento da pintura foi apenas o primeiro capítulo visível de uma história muito mais longa. A verdadeira estreia da Audi na Fórmula 1 não acontece no palco, nem nas fotos oficiais. Ela acontece silenciosamente quilômetro por quilômetro, erro por erro, ajuste por ajuste. E é justamente esse tipo de começo, menos barulhento e mais consciente, que costuma separar projetos que sobrevivem de projetos que realmente vencem. E é justamente por isso que a empolgação precisa ser lida nas entrelinhas, não no discurso superficial. Quando a Audi fala em processo, ela está falando de algo que muitas equipes ignoraram no passado: continuidade. A Fórmula 1 pune qualquer quebra de fluxo, troca de conceitos, mudanças bruscas de filosofia, decisões tomadas por pressão externa. A Audi, até aqui, tem mostrado o oposto. Existe um plano claro, com etapas bem definidas, e cada passo parece estar conectado ao seguinte. O regulamento de 2026 é um divisor de águas. A aerodinâmica ativa, maior peso da eletrificação, combustíveis 100% sustentáveis e uma redistribuição completa de onde vem a performance do carro. Para equipes já estabelecidas, isso significa reaprender. Para uma estreante como a Audi, significa nascer já dentro dessa nova lógica. E esse é talvez o maior trunfo do projeto. Não existe apego a conceitos antigos, nem vícios herdados de regulamentos anteriores. Tudo foi pensado desde o início para funcionar nesse novo ecossistema técnico. A unidade de potência, por exemplo, não é apenas um motor novo. Ela é o coração de uma filosofia inteira. Em 2026, quase metade da potência vem do sistema elétrico, o que transforma completamente a forma como o carro é projetado. Resfriamento, distribuição de peso, gerenciamento de energia em corrida, tudo muda. A Audi, com sua bagagem em eficiência energética e tecnologia híbrida, enxerga isso não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de encurtar o caminho até a competitividade real. E isso se conecta diretamente à parceria com a BP. O desenvolvimento de combustíveis sustentáveis não é apenas uma exigência do regulamento, é uma área onde ganhos marginais podem gerar grandes diferenças de desempenho. Combustível, hoje, é performance. Pequenas variações na composição podem melhorar eficiência, entrega de potência e até confiabilidade. Ter um parceiro técnico forte nesse ponto não é detalhe, é estratégia. Dentro da equipe, o clima é de construção, não de cobrança imediata. Isso fica evidente na forma como os pilotos são tratados. Nico Hülkenberg não está ali para milagres. Ele está ali para traduzir o carro, para dizer exatamente onde ele responde bem, onde falha, onde engana. Esse tipo de feedback vale ouro nos primeiros anos de um projeto. Já Bortoleto representa a ponte com o futuro, um piloto jovem, moldável, que cresce junto com a equipe e absorve a cultura desde o início. Essa combinação não é comum, mas faz todo o sentido para quem pensa no longo prazo. E aqui entra um ponto crucial que pouca gente comenta. A Audi não está apenas montando uma equipe, ela está criando uma identidade dentro da Fórmula 1. Isso leva tempo,
leva erros, leva frustração, mas também cria algo muito mais sólido do que soluções rápidas. O histórico da categoria está cheio de projetos que começaram prometendo tudo e desapareceram em poucos anos. A Audi parece determinada a não ser mais um nessa lista. O olhar atento das rivais confirma isso. Ninguém em Maranello, Brackley ou Milton Keynes ignora a chegada de um fabricante com esse nível de compromisso. Mesmo que os resultados iniciais não assustem no cronômetro, o que preocupa é a trajetória. Uma equipe que cresce de forma consistente, ano após ano, é muito mais perigosa do que uma equipe que aparece forte e se perde no caminho. No fim, a grande pergunta não é se a Audi vai vencer uma corrida antes de 2030. A pergunta real é se, quando isso acontecer, ela já estará pronta para vencer muitas outras. E tudo indica que esse é exatamente o tipo de projeto que está sendo construído. Não para um momento isolado de glória, mas para uma presença duradoura, capaz de mudar o equilíbrio da Fórmula 1 a longo prazo. E quando olhamos para os próximos meses, fica claro que os testes de pré-temporada vão dizer menos do que muita gente imagina. Em projetos desse tipo, o que aparece no cronômetro nem sempre reflete o verdadeiro estágio de desenvolvimento. A Audi sabe disso. Não existe ansiedade em mostrar velocidade absoluta agora. Existe interesse em validar correlações, comparar túnel de vento com pista, simulações com dados reais, consumo energético previsto com consumo real em extintes longos. É nesse terreno invisível que as grandes equipes constroem vantagem. O R26 não foi pensado para brilhar em uma volta lançada logo de cara. Ele foi desenhado para ser compreendido. Cada sensor, cada canal de resfriamento, cada resposta do acelerador elétrico foi calibrada para gerar informação de qualidade. E isso explica por que o shakedown antecipado foi tão importante. Quanto antes o carro roda, mais cedo a equipe descobre onde errou e, principalmente, onde acertou. Na Fórmula 1 moderna, tempo é o ativo mais valioso. Outro ponto que passa despercebido é a integração cultural dentro da equipe. A Audi juntou engenheiros vindos de projetos distintos, com experiências em outras categorias e filosofias diferentes de trabalho. O desafio não é técnico, é humano. Criar um método comum, uma linguagem interna, uma forma única de interpretar dados. Esse processo não aparece em fotos de lançamento nem em entrevistas, mas define o sucesso de médio e longo prazo. E é aí que a presença de nomes como Mattia Binotto se torna central. Ele entende como poucos o que significa construir uma equipe de fábrica sob pressão constante. Ele já viveu ciclos completos dentro da Fórmula 1, do desenvolvimento ao título, do sucesso ao desgaste. Essa bagagem permite algo raro: evitar atalhos perigosos. Em vez de reagir ao barulho externo, a Audi tem reagido aos seus próprios indicadores internos. A concorrência observa, mas ainda não reage abertamente. Isso é típico. No início, subestima-se o projeto novo. Depois, quando os sinais começam a se repetir, o discurso muda. Pequenas melhorias constantes, confiabilidade acima da média, execução limpa de fins de semana. É assim que uma equipe deixa de ser vista como estreante e passa a ser tratada como ameaça futura. Para Bortoleto, esse ambiente é ao mesmo tempo desafiador e privilegiado. Ele não carrega a obrigação de vencer agora, mas carrega a responsabilidade de evoluir junto com o carro. Cada feedback dele influencia diretamente o caminho técnico do projeto. Cada adaptação que ele faz ajuda a moldar a identidade do R26 e dos carros que virão depois. Isso cria um vínculo raro entre piloto e equipe, algo que não se constrói quando tudo está já pronto. Conforme a temporada se aproxima, a expectativa externa vai crescer, mas internamente o foco continuará o mesmo: executar o plano, validar conceitos, construir base. A Audi não entrou na Fórmula 1 para ser notícia por algumas semanas, entrou para permanecer. E quando esse tipo de projeto finalmente encaixa todas as peças, o impacto costuma ser profundo. Talvez 2026 não traga pódios constantes, talvez as primeiras vitórias demorem um pouco mais do que o torcedor gostaria. Mas tudo indica que quando a Audi cruzar essa linha pela primeira vez, não será um acaso. Será o resultado natural de um processo longo,
silencioso e meticulosamente calculado. E na Fórmula 1, esse tipo de construção costuma ser o prenúncio de ciclos vencedores.